Olá, meu nome é Letícia e hoje, junto com Alisson e Tecílio, a gente vai falar sobre a busca em largura. Então vamos lá. Um algoritmo de busca ele percorre um grafo de possibilidades. Existem diversas maneiras de fazer essa busca. Então vamos lá. Aí no slide a gente tem uma representação de um grafo e a gente pode ver que o grafo ele vai ter um início e um objetivo definido pelo algoritmo, ou seja, vamos supor que o início definido pelo algoritmo seja 1. Então ele vai fazer uma busca em largura, ele vai testar todas as possibilidades em largura até chegar à conclusão, percorrendo todas as arestas, todas as ligações, até chegar à conclusão do objetivo. Então, se o objetivo for 6 e o inicial for 1, então ele vai percorrer todas essas ligações que estão entre o 1 e o 6 até achar o objetivo e concluir aquilo que o algoritmo definiu. Para isso, a gente usa a estratégia de controle, que são os movimentos que serão necessários para a conclusão desse objetivo. Ou seja, para cada problema vai existir uma estratégia de controle. No nosso caso, poderia ser seta e entre outras estratégias, Uma coisa que é importante lembrar é que a árvore de busca ela grava os estados visitados anteriormente. Ou seja, se o primeiro teste foi do 1 para o 5, ele percorreu a aresta do 1 para o 5. No 5, ele não vai testar a possibilidade do 5 para o 1, porque já está gravado na árvore de busca. Então, é um detalhe que é importante lembrar sobre isso. E uma observação é que na busca em largura, ele vai analisar todos os estados em largura. Para cima, para baixo, direita, esquerda, seja qual for a estratégia de controle, ele vai analisar todas as possibilidades. E quando o algoritmo encontra o objetivo, ele finaliza a busca em largura. Eu sou o Tecílio e eu fiquei com a parte para falar sobre os exemplos que oferecem o serviço e onde pode ser aplicada a busca em largura. Ela serve para detectar grafos desconectados, grafos que não estão ligados. Serve para detectar se o grafo possui ciclo, como vocês podem ver na imagem. Serve para encontrar componentes biconexas, como este aqui embaixo, por exemplo. Serve para classificar as arestas. Essas aqui são as arestas, aqui, e esses são os vértices. Serve para encontrar componentes fortemente conexas, como esse aqui embaixo, esses aqui embaixo. Serve para determinar o menor caminho em grafos não ponderados e em grafos que não possuem o valor, o número. Serve para soluções de coleta de lixo, garbage collection. Serve para serialização ou deserialização de árvores binárias e no método Ford-Fulkerson para encontrar o fluxo máximo dentro de um grafo. Esse algoritmo Ford-Fulkerson é quando se deseja encontrar um fluxo de valor máximo que faça o melhor uso possível das capacidades disponíveis dentro de um grafo. Esse é o jogo do Pac-Man, onde foi aplicado a busca em largura. Aqui existem várias filas de vértices, ele percorre vários caminhos e marcando essas arestas, e examina todos esses vértices para no final escolher o menor caminho. E também tem o jogo dos 8 números. Lembrando que esses dois jogos eles não são exclusivos do método do busca. Meu nome é Wellison e hoje eu falarei sobre um pseudocódigo de um algoritmo de busca em largura. Pseudocódigo basicamente é um Portugal, para quem conhece. Aqui temos a nossa legenda, eu vou explicar a legenda antes de começar a explicar o algoritmo. O F é a nossa fila, o G é o nosso grafo, o S, o V e o W são os vértices do nosso grafo. E a lista adjacente, a lista ADJ, é a nossa lista de adjacência do nosso vértice atual, que é basicamente os nossos vizinhos. Ou aqueles que a gente tem relação, A busca em largura, nós escolhemos uma raiz S do nosso grafo, marcamos ela e inserimos ela na fila. O algoritmo busca em largura utiliza fila ou árvore, aqui estamos utilizando uma fila, basicamente para que quando estivermos percorrendo aquele vértice, estivermos trabalhando naquele vértice, após finalizarmos ele, tiramos eles da fila e vamos para o nosso próximo vértice. Assim, o algoritmo entra em uma recursividade e percorre todos os vértices somente uma vez, Enquanto a fila não está vazia, faça. Ou seja, no final do nosso programa, se já percorremos todos os vértices, nossa fila estará vazia. Seja V o primeiro vértice de F. Por que o primeiro? Porque sempre que excluímos o vértice atual, ele vai para o próximo e o próximo se tornará o primeiro. Para cada W pertencente à lista adjacente de V, ou seja, o W ele vai assumir a lista adjacência de V, ou seja, isso aqui é a nossa lista o nosso vértice atual, É o 1, a lista de adjacência de 1 é o 2 e o 3. É basicamente isso que
está dizendo nesse bloco, que o W vai assumir o valor de 2 e depois vai assumir o valor de 3. Se eles já foram marcados, se eles não foram marcados, né, na verdade, nós marcamos eles e inserimos eles na nossa fila para que depois começamos a percorrer eles novamente. E no final aqui, retiramos esse vértice da nossa fila. Agora eu vou exemplificar aqui com o nosso grafo. Nossa raiz, escolhemos a nossa raiz comum, né? Marcamos 1 e inserimos eles na fila. E agora começamos a meio que olhar os seus vizinhos, né? Que no caso é o 2 e o 3, ou seja, sua lista de adjacência. Eles não foram marcados, então vamos lá e marcamos. Percebam aqui que eles não estão marcados. E vamos lá e marcamos e inserimos eles na fila. Acabamos por aqui, excluímos o 1, né, da nossa fila e vamos para o nosso próximo elemento da nossa fila, que no caso é o 2. O 4 e o 5 eles não foram marcados anteriormente. Marcamos eles e inserimos eles na fila. O 1, por exemplo, pertence à lista de adjacência do 2. Só que não acrescentamos eles na fila novamente, porque ele já está marcado. Se ele já está marcado, não acrescentamos ele na nossa fila. Terminando aqui, tiramos o 2 da nossa fila, né, o elemento atual da nossa fila, e iremos para o próximo elemento, que no caso é o 3. O 6 e o 7 não estavam marcados anteriormente, então marcamos ele e inserimos eles na fila. O 1 pertence à lista de adjacência de 3, só que 1 já foi marcado, então não acrescentamos eles na fila. E assim, terminamos o vértice atual, tiramos ele da fila e vamos para o próximo elemento, que no caso é o 4. 4. O 2 pertence à lista de adjacência do 4, só que o 2 já foi marcado, então não acrescentamos ele na fila. Isso, pelo menos nesse gráfico, né, vai acontecendo. O 5 também é a mesma coisa do que aconteceu com o 4, nós excluímos o 5 da fila. O 6, o 3 pertence à lista de adjacência de 6, só que o 3 já foi marcado, então não acrescentamos ele na fila. E o 7, nosso último elemento, tem como lista de adjacência o 3, só que o 3 ele já foi marcado, então não acrescentamos ele na nossa fila. E assim, zeramos a nossa fila e paramos nosso programa. O que basicamente a gente fez aqui foi percorrer esse grafo utilizando o método de busca em largura, né? Como ele está percorrendo esse grafo. Obrigado, pessoal.